Olá, eu sou Sheila Sodré e você está assistindo ao programa Café com Direito. E essa semana eu trago à tona um assunto que eu considero extremamente fundamental para o operador do direito. Estamos falando sobre o Código de Processo Civil. É uma legislação nova, já se passaram alguns meses, algumas coisas já ocorreram, algumas já podem ver se concretizou, se não concretizou a norma, mas tem muita coisa a aprender e a se discutir. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui o convidado Eduardo Madruga, que é advogado, mestre em processo civil pela Universidade de Coimbra, coordenador da pós-graduação do IESP, professor do IBEG, membro do ABDPRO e do ANNEP, vou perguntar depois o que significa, e diretor da Associação Brasileira de Advogados e autor de obras jurídicas que a gente vai apresentar para você. Meu querido, seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. A honra é toda minha, Sheila. Gostaria de agradecer publicamente o seu convite, pela lembrança do meu nome. É uma honra imensa estar aqui nesse programa, é com muita alegria que eu venho até aqui para debatermos essas novidades. E você que representa tão bem a classe da mulher advogada, é uma honra imensa. Querido, olha, a gente brinca muito que o direito, isso em todas as áreas, o Código de Processo Civil, ela é uma espinha dorsal. Verdade. E falar sobre direitos fundamentais, sobre a força da norma, né, ainda mais num código que veio causar uma mudança na nossa cultura, no paradigma de pensar a advocacia, nós temos que conhecer e temos que conhecer principalmente os princípios, vamos dizer, do 1 ao 13 ali, artigo, verdade. A gente tem que desmembrar perfeitamente. Agora, vamos começar, por exemplo, havia necessidade de se positivar esses princípios fundamentais e aí, por exemplo, a boa-fé nesse processo? Bem, Sheila, essa é uma temática muito importante porque, veja só, muitas das construções que foram previstas no atual Código já eram construídas pela doutrina com base na constitucionalização do direito, com base na interpretação extensiva, mas como nós estamos diante de uma cultura excessivamente legalista, onde se precisa ter aquilo na letra da lei para que seja efetivamente cumprido, o novo CPC achou por bem, no seu capítulo inaugural, trazer as principais normas que orientam o novo Código de Processo Civil. Isso seguindo uma tendência de ordenamentos estrangeiros, a exemplo de Portugal, que em 2013 agora também teve um novo código e que também estruturou-se dessa maneira, de forma bem mais operável, de forma bem mais didática. Traz um primeiro capítulo, trazendo um rol meramente exemplificativo de normas fundamentais. Nós temos outras normas que estão no decorrer do código, que por não estarem naquele primeiro capítulo não deixam de ser normas fundamentais, como por exemplo as normas que regem o microsistema de precedentes obrigatórios, normas de estatura constitucional também, como o princípio do devido processo legal, que apesar de não estar ali naquele capítulo inaugural, elas não perdem a condição de normas fundamentais, mas o novo CPC, de forma didática, de forma operativa, trouxe nesse capítulo inaugural um rol nos 12 primeiros capítulos lá, as nossas normas fundamentais. Então vejam só, dentro dessa linha da sua pergunta de que se era realmente necessário, eu creio que sim, exatamente para que na prática o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da cooperação, ele se torne realmente uma realidade, para que se possa realmente ter, para que o advogado possa ter então, diante dessas modificações, um redimensionamento na sua atividade prática. Então vejam só, Sheila, dentro dessa ótica da sua pergunta ainda, o novo código, ele inaugura um novo modelo processual. O professor Fred chama de modelo cooperativo de processo, o professor Dierlin Nunes, por exemplo, chama de modelo comparticipativo de processo, onde ele visa exatamente redistribuir de uma forma mais igualitária os poderes entre as partes e o juiz. E aí, superamos modelos clássicos, como o modelo dispositivo, que dava apenas poderes às partes. Superamos também os modelos inquisitoriais, onde nós tínhamos a figura de um juiz superautoritário, com superpoderes, e nós chegamos exatamente no ponto de equilíbrio desse pêndulo. O modelo cooperativo de processo, ele visa exatamente redistribuir de uma forma mais adequada os poderes entre as partes e o juiz, de forma que haja um constante diálogo a se formar uma comunidade de trabalho, uma comunidade de diálogo rumo a uma prestação jurisdicional justa e efetiva. E dentro dessa lógica, o princípio da cooperação e da boa-fé objetiva, eles desempenham um papel fundamental dentro desse novo modelo. Então,
Na prática, assim, se realmente, né, o brasileiro, o operador do direito brasileiro, ele conseguir ir aos poucos praticando essa questão da boa-fé, porque a gente sabe que, infelizmente, os processos estão eivados aí de má-fé, de mentiras, às vezes, clientemente para o advogado, ele leva ali para os autos coisas que realmente não acontecem, né? Advogados querendo praticamente se degladiando com o outro e às vezes em audiência. Vamos pensar na possibilidade do que está positivado, do que está idealizado, dele concretizar. Qual vai ser o resultado realmente? Como isso vai ser possível? Por meio, como você visualiza essa efetivação no dia a dia? Como os princípios eles são dotados aí de uma vaguidão, então nós temos aí um amplo campo de atuação para que o juiz possa sancionar essas práticas abusivas. Então, a partir do momento em que o juiz ele identifique essa prática abusiva e aí que violou efetivamente a boa-fé objetiva, nós podemos ter sanções que possam então reprimir a prática de tais atos. Então, veja só, Sheila, ainda dentro dessa lógica, veja que esse modelo cooperativo, esse modelo comparticipativo de processo, ele vem trazer aí, dentro dessa lógica de redistribuir esses poderes entre partes e juízes, mas dentro da lógica de um contraditório dinâmico, de um contraditório mais forte. Vejam que o contraditório sobre a lógica clássica, ele era sempre visto com a mera bilateralidade de informações. Você tinha a citação e a intimação para que as partes fossem efetivamente informadas de tudo que ocorre no processo. Depois, a partir do momento em que elas eram informadas de tudo aquilo que se passa no processo, se dava a ela a oportunidade dela reagir a essa informação que foi lhe dada. Então, o contraditório era visto sobre esse mero aspecto fraco, esse mero aspecto formal. O novo Código de Processo Civil tenta implementar um contraditório substancial, um contraditório dinâmico, que visa exatamente o quê? Estabelecer um afinado diálogo entre as partes e o juiz. Então, além da informação, além da possibilidade de reação, o contraditório dinâmico do novo Código de Processo Civil ele exige o poder de influência. É preciso que todos os argumentos que estejam sido levantados pelas partes, eles sejam efetivamente levados a sério pelo juiz. E aí, dentro dessa lógica desse contraditório comparticipativo, nós temos exatamente a fundamentação qualificada das decisões. Claro. Exatamente como é que você, advogado, vai saber se efetivamente tudo aquilo que você trouxe ao processo ele foi levado a sério, ele foi efetivamente analisado pelo juiz, com uma fundamentação qualificada. Então, esse redimensionamento que o contraditório trouxe, ele vem exatamente aí fortificar a relação entre partes e juiz. E ainda mais dentro de uma lógica em que nós temos a necessidade de democratização do Poder Judiciário. Veja que nós passamos por um momento em que o juiz ficava ali em uma postura equidistante, em uma postura em seu pedestal, onde adotava muitas vezes posturas solipsistas, as suas decisões não entravam em diálogo com as partes, e o novo CPC visa exatamente trazer essa democratização. Veja que nós tanto lutamos pela democratização do Poder Executivo, tanto lutamos pela democratização do Poder Legislativo nos dias de hoje, mas por que não abraçarmos a bandeira de lutarmos também pela democratização do Poder Judiciário? Por que não lutarmos por um Poder Judiciário mais próximo ao cidadão? Por que não lutarmos por um diálogo mais afinado entre partes, entre advogados Estado, e o juiz? Na figura do juiz. Realizando esse... Isso que você fala é importante, a gente até pode levar para o próximo bloco, e que num curso recente sobre perícia contábil, participando, há essa obrigatoriedade da justificativa, passa para todas as peças, até para os auxiliares do juízo, que é o caso dos peritos, em caso de perícia. Então, realmente, esses princípios estão em todo o Código de Processo. Não sai daí, já já a gente retorna com mais conhecimento na área do processo civil para você. Estamos de volta com o programa Café com Direito e o tema é Código de Processo Civil, a sua concretização, já que passaram alguns meses, né? Então a gente vai ter que envolver um pouquinho mais o cidadão, o operador do direito em relação ao conhecimento do Código de Processo Civil. E o meu convidado, doutor Eduardo Madruga, está exatamente nos auxiliando nisso. Por exemplo, doutor Eduardo, uma questão que o senhor menciona muito bem, essa questão essa relação tríade entre as partes.
Mas a gente poderia dizer que o que aconteceu em relação à paridade de armas? Será se essa questão da insuficiência técnica, às vezes, de um lado, como juiz, como isso, né, pode deixar isso equilibrado? Perfeito, Sheila. Muito pertinente a sua intervenção. Há uma discussão acadêmica enorme a respeito de qual é o ponto limítrofe de atuação do juiz dentro dessa lógica de intervir no processo em si. Mas esse modelo cooperativo de processo, que é inaugurado pelo novo Código de Processo Civil, ele traz sim uma postura um pouco mais ativa do juiz. Existem, durante todo o decorrer do novo CPC, hipóteses onde o juiz pode atuar efetivamente auxiliando o dever chamado dever de auxílio, que é um dos deveres inerentes ao princípio da cooperação. Ele traz exatamente a possibilidade, por exemplo, de a parte, quando estiver com dificuldades de conseguir o endereço da parte ré para realizar a citação, ela pode requisitar o juiz para que ele despache, por exemplo, para uma repartição pública, para um cartório do TRE, para, inclusive, uma Energisa da vida, para que possa obter a informação desse endereço, por exemplo, para que possa, então, realizar a citação. Então, veja que, diante dessa questão da disparidade entre as partes, o novo CPC, sim, traz instrumentos para que o juiz ele possa atuar parificando as partes na relação processual. Outra coisa que não dá para não ter de um especialista no assunto, um esclarecimento, é o princípio que está lá no artigo 10 da não surpresa. Verdade. Que vem a ser essa não surpresa dentro de um processo? A não surpresa ela vem exatamente dentro desse novo contexto do contraditório. Vejam só, vou começar por um exemplo para ficar um pouco mais didático. Imagine que você instrumentalize uma petição inicial e fundamente a sua pretensão em um dispositivo do Código Civil. E aí, a parte réu se defender, também se utiliza nos fundamentos de sua defesa o próprio Código Civil. Imagine que o juiz, ao analisar essa demanda, ele verifique que naquele caso concreto não é para aplicar o Código Civil, mas na verdade o Código de Defesa do Consumidor. Sobre a égide do CPC de 1973, o que é que o juiz fazia? Analisava aquele caso e dizia, não, aqui não se aplica o Código Civil, aqui aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, e de forma surpresa, ele ia lá e decidia. Com um novo fundamento por ele, perceba que o juiz ele não está confinado às alegações de direito, que é trazido pelas partes, chamado princípio do iura novit curia. Então o juiz ele pode achar um dispositivo para aplicar aquele caso concreto. E aí, dentro dessa situação em que o juiz realiza um novo enquadramento normativo, a regra que veda as decisões surpresa, ela impõe que o juiz, antes de decidir, ele intime as partes para que elas participem desse processo de formação da convicção do juiz, dentro exatamente dessa lógica de democratização do processo. O juiz convida as partes a participar dessa criação da decisão. Nós não temos mais a figura de um juiz solipsista, um juiz que em seu pedestal, ele decide sozinho. Quando ele achar um enquadramento normativo diverso, ele tem que respeitar a vedação da decisão surpresa. Ele deve intimar as partes para que as partes possam exercer o seu contraditório forte, o seu contraditório dinâmico. Inclusive isso, Sheila, nas decisões de ofício, por exemplo, quando o juiz for decretar a prescrição de um processo, se nenhuma das partes estiver alertado para a prescrição, o juiz, quando for de ofício decretar essa prescrição, ele, para respeitar a proibição da decisão surpresa, ele deve o quê? Intimar as partes para que elas exercitem o seu contraditório preventivo, o seu contraditório forte, o seu contraditório comparticipativo. Olha aí, viu que a coisa está ficando mais interessante para o judicionado? A sensação de aproximação do judiciário, ou da justiça até o cidadão. Vamos dizer assim, nem às vezes o judiciário está próximo, mas a justiça não. Verdade. Agora, em relação a outras questões que o CPC trouxe e que até é interessante, que é a questão até pré-processual. Né? Que são a questão de possibilidade de conciliação, de resoluções de conflitos, né? E que você vê que a justiça, os órgãos já estão se movimentando. E aí, o que de novo, esse novo CPC realmente ele regulamenta, né? Porque tem algumas leis até que permitiam, mas o que ela vem trazer de novo em relação às resoluções de conflito, até, né, como eu digo assim, sem entrar mesmo na questão de esperar que o Estado dite as normas. Perfeito, Sheila. Esse é um ponto crucial. O novo CPC ele adota uma verdadeira política pública
de estímulo às resoluções consensuais dos conflitos. Veja que lá no artigo 3º, dentro dessas normas fundamentais, nos seus parágrafos, nós temos exatamente o princípio do estímulo às resoluções consensuais dos conflitos, que nada mais é do que se trazer novos instrumentos para que se tenha essa tentativa de solucionar o caso de forma consensual. E aí, qual foi a principal modificação trazida pelo novo CPC? No procedimento comum, que agora nós não temos mais a subdivisão entre procedimento comum ordinário e procedimento comum sumário, apenas procedimento comum, afora os procedimentos especiais, o novo Código de Processo Civil só traz um único procedimento. Dentro da estruturação desse novo procedimento, ele foi completamente reorientado para estimular as resoluções consensuais dos conflitos. De que forma? A parte, ela não é mais citada para de pronto apresentar a sua contestação. Qual foi a lógica aqui do legislador? Quando você recebia o processo, você ia analisar toda aquela demanda, você constituía um advogado para a sua defesa. Quando você apresentava a sua contestação, você já estava em um momento processual, reconheçamos, Sheila, onde você não tinha mais aquela aptidão para realizar o consenso. Você já estava ali cuspindo fogo e querendo ir para o embate e com aquela cultura duelística que impera na nossa sociedade. Então o novo CPC tenta o quê? Trazer para um momento anterior. A parte ela não vai ser mais citada para contestar, ela vai ser citada para comparecer a uma audiência de conciliação e mediação, que não será presidida por um juiz, mas sim por conciliadores ou mediadores devidamente habilitados para desenvolverem técnicas para que as partes possam chegar a esse consenso. E aí, Sheila, essa audiência de conciliação e mediação ela é tendencialmente obrigatória. Ela só não ocorrerá em duas situações. Na primeira delas, quando houverem duas vontades negativas, quando a parte autora diz eu não quero conciliar e quando a parte ré diz eu também não quero conciliar até 10 dias antes da audiência de conciliação e mediação. Somadas essas duas vontades negativas, não há essa audiência de conciliação e mediação. Ou quando o juiz, ao receber a demanda, de pronto, ele verifica que ela não admite a autocomposição. Então, afora essas duas hipóteses, em todos os demais processos, nós passaremos por essa fase onde se tentará tentar chegar a esse consenso. Eu gosto sempre, Sheila, ainda dentro da lógica da conciliação e mediação, trazer alguns números. Veja só, se nós pegarmos a quantidade de processos que tramita hoje no nosso país, é algo realmente alarmante. Nós temos ali o impostômetro ali na Maurício Nassau, que contabiliza a quantidade de processos, quantidade de tributo que é recolhido no nosso país, mas está em movimento no nosso país também um processômetro. O que é o processômetro? Ao invés de contabilizar... O CNJ tem apresentado esses números gritantes. E, pasmem, Sheila, nós temos uma realidade de um pouco mais de 200 milhões de habitantes para uma realidade de mais de 100 milhões de processos. Cada brasileiro, no mínimo, tem um processo. E vejam só, contem aí, cara, o telespectador, Sheila, contem 5 segundos. A cada 5 segundos, um novo processo ele é ajuizado. Então, esses números são verdadeiramente alarmantes. E o novo Código de Processo Civil tenta, por meio desses novos institutos, por meio desse estímulo às resoluções consensuais, por meio de um sistema de precedentes obrigatórios, pela ampliação das tutelas provisórias, trazem novos mecanismos exatamente para que se possa ter um ataque a esses números. Porque, veja, Sheila, se nós compararmos, por exemplo, com o Japão, que tem a metade da nossa população, 100 milhões de habitantes, eles possuem 100 mil processos. Verifiquem a diferença e como há uma inflação de processos no nosso país, como há uma hiperlitigiosidade. Isso significa duas coisas. Uma, que o acesso à justiça efetivamente está ocorrendo. Isso é bom, que o cidadão está se conscientizando, está indo ao Poder Judiciário, mas do outro lado nós temos uma máquina inchada, repleta de processos. Não tem, pensar em números não vai ter condições realmente de resolver ou entregar a justiça a contento. E deixa de ser justiça. Tá vendo? É muito assunto e você vai permanecer conosco, porque no próximo bloco a gente vai conhecer um pouco mais da obra do professor que aqui está e conhecer mais sobre as atividades acadêmicas. Já já retornamos com o programa Café com Direito. De volta com o programa Café com Direito, discutindo o novo Código de Processo Civil. E eu trouxe aqui para vocês, quer dizer, eu já ganhei de presente o Processo Civil, volume único, que é do Dr. Rinaldo Musalas, João Otávio Terceiro Neto e o Dr. Eduardo Madruga. Tá? Para aqui, o pessoal ver. Ah, é aqui, gente, a tela.
Isso. Vamos falar um pouquinho, doutor Eduardo, sobre esse seu trabalho acadêmico. Quantos livros, como é que está novos projetos, como é que está a sua vida em relação à doutrina? Sheila, diante dessas modificações, está sendo bastante intensa. Então, o professor Rinaldo, que já possui essa obra há alguns anos, uma obra consagrada, onde ele consegue condensar em um volume único todas as principais modificações. E com um detalhe, ela é escrita por 3 advogados, o que possibilita uma visão prática sobre o tema. Então, vejam só, essa obra, o professor Rinaldo, diante do novo Código de Processo Civil, convidou a mim e ao professor João Otávio para, a 6 mãos, escrever essa nova edição de acordo com o novo Código de Processo Civil, mantendo exatamente a ideia de trazer o volume único. Então, de uma forma direta, de uma forma objetiva, a gente trata aí desde o processo da fase de conhecimento, a fase de execução, a toda a etapa de recursos também, tudo condensado com uma visão prática, com uma visão direta, que atinge também um pouco do concurso público. Veja que ao decorrer do texto a gente também insere questões de concurso público, inserimos também os enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. O que é isso? Anualmente... Vai ganhar muita força, hoje em dia tem uma força muito grande. Anualmente, eu já venho participando dos últimos 4 encontros ao lado do professor Rinaldo. O Fórum Permanente de Processualistas Civis nada mais é do que um encontro de todos os processualistas do país, onde se vai debater o novo Código de Processo Civil. É mais ou menos assim, Chile. Nós temos salas onde se divide cada tema, então normas fundamentais, ação rescisória, recursos. Cada grupo de 10 a 15 pessoas vai ali elaborar enunciados sobre o novo Código de Processo Civil e percebam a democracia que é esses enunciados. Ao final do evento, o evento ocorre sexta, sábado, domingo, geralmente. Ao final do evento, no domingo, se reúne todos e aí se põe a plenário esses enunciados. E aí, se alguém levantar a mão, se por exemplo eu estiver lá, eu levantar a mão e vetar aquele enunciado, simplesmente ele não passa. Ou seja, para que esse enunciado ele seja aprovado, ele não pode ter sequer uma única rejeição. Então isso dá uma democracia enorme a esses enunciados e tende a ser uma visão majoritária da doutrina. Então, que vai facilitar para o doutrinador, principalmente em algo que está sendo construído. Perfeito. Porque percebe-se que a importância do ordenamento jurídico, que é um termo assim que a gente vai ter que ouvir muito, né? O ordenamento, você tem questões ali que a gente ainda está construindo. Exatamente. E a gente não sabe ainda nem como vai ser operacionado algumas questões em tribunais. Tem questões que por ser temas regionalizados, tipo ICMS, são decisões que vão partir daqui, que vão estar aqui e que podem afetar várias outras, né, outras situações aí, outros estados até, dependendo da situação. Então, realmente, vocês estão de parabéns, até porque vão ficar na obrigação de atualizá-los, né? É verdade, a gente já está em um trabalho intenso da edição 2017 e provavelmente agora em janeiro a gente já vai ter aí a nova edição e acrescentamos bastante coisa, Sheila, novos entendimentos, novos enunciados, então vem aí um trabalho ainda mais rico para tentar nessa fase de transição trazer aí uma orientação para o operador de direito e para a comunidade jurídica. Além disso, Sheila, para 2017 a gente também está com um projeto que também está para ser lançado, que é de um livro voltado para a OAB. Então, dentro da editora Juiz Pódio também, eu e o professor Rinaldo estamos lançando um livro um pouco menor do que este, exatamente para preparação para a OAB. Então, você que está se preparando para a OAB, que está no 8º, no 9º, 10º período e que já é bacharel e que está tentando passar no exame de ordem, a gente vai trazer aí também um livro de forma direta, de forma sintética, trazer todas essas inovações e com um olhar totalmente voltado para o exame da ordem, com questões da FGV. Então, vai também ser um material indispensável para você que está diante do exame de ordem. Doutor Eduardo, a gente está faltando aqui 2 minutos, eu não posso deixar de falar e de pedir para o senhor falar sobre a nova especialização, é isso? A pós-graduação? Perfeito. Eu estou na coordenação da pós-graduação de processo civil lá do IESP. E aí, Sheila, dentro dessa fase de transição, percebam a importância de você se atualizar no novo Código de Processo Civil. Se aprofundar mesmo. Eu costumo dizer que o binômio
PJE e novo CPC, ele está aí causando um furor enorme. Então, vejam só, é importantíssimo nessa fase você se diferencie verdadeiramente. E nada melhor do que uma pós-graduação exclusiva de processo civil. É um grande diferencial da nossa pós-graduação é essa. Nós temos outras opções de mercado em que cumula direito civil com direito processual civil. Lá nós no IESF trazemos uma pós-graduação totalmente voltada para analisar todas essas inovações com a equipe de professores altamente qualificada. O professor Rinaldo, o professor João Otávio estão nessa equipe, o professor Delosmar Mendonça, o professor Arno Santagino, o professor Sérgio Cabral. Grandes nomes, realmente, então, assim, consagrados no nosso estado. A gente está com uma equipe muito boa. E agora em fevereiro nós estamos lançando a nossa segunda turma. E eu gostaria de convidar a vocês, operadores do direito, iremos fazer uma aula inaugural. Gostaria também já de convidá-la. Olha aí, estarei presente, né? E a gente estende a todo mundo, então, esse convite. E eu, doutor Eduardo, só tenho que lhe agradecer. Eu que agradeço. E aí a gente vai deixar o espaço Café com Direito aberto para, em fevereiro, a gente vir falar sobre isso, né? Sobre essa aula inaugural. Com e certeza. Já dar uma palhinha aqui de 30 minutos para o nosso telespectador. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Sheila. Pois é, e a gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem com mais informação jurídica para você.